vamos começar o jogo dos livros. O nosso primeiro convidado, em Sintra, já recebeu a medalha de mérito e prata. Se eu depois estiver enganado, ele corrige-me. Já foi membro da direção do Sindicato dos Engenheiros, foi membro dos corpos sociais, ou ainda é, da Misericórdia, da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, e foi candidato a primeiro-ministro. Eu acho que isto está tudo certo. Tá. O candidato a primeiro-ministro também. E não fui dos engenheiros, ainda sou. Ainda és? Ainda sou. Ainda bem, pronto. E estou também faço parte da direção da Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos. Como já viram, há um Da Ordem dos Engenheiros. Tu recordas de ter sido candidato a primeiro-ministro? Várias vezes. É que eu, na altura, eu era o deputado do Alentejo e o grande e saudoso Artur Semedo era o presidente da Assembleia. Tu lembras? Lembro-me. No tempo em que a televisão ainda tinha programas imaginados por portugueses. Também eu lembro, foi a primeira vez que eu fui candidato, foi há 20 anos. Era novo. Coitadinho, coitadinho. A televisão chamava-se Cadeira do Poder. Tu lembras? E lembro-me, então era tão giro. Era tão giro. Tu foste candidato contra, que eu me lembro assim, contra o Santana Lopes, contra o Torres Couto, ou contra o Fernando Cá, que era um advogado guineense, na altura andava muito aí pelas políticas. Mas há uma coisa que eu nunca fui. Foi gago. Mas não, que eu lembro. E não, sabes que isto é uma chatice. Não ser gago, e não ser-se burro, e não se deixar levar para comer sempre da sopa do Sidónio, não é comigo. E então sou sempre um tipo incómodo, impróprio, inconveniente, irascível. Enfim, uma data de epítetos que me põem, mas que não mais não é do que um grito de vitória. Incomoda-me porque eu bramo sempre em nome do povo português, por Portugal, por todos nós, e somos todos nós que não entendemos isso. É aqui que nós temos que começar o nosso jogo dos livros, porque os livros que escolhi para mostrar ao Nuno da Câmara Pereira, o jogo funciona assim, primeiro que lhe dá a explicar. Eu mostro-lhe um livro ao convidado, e o convidado ou fala sobre o livro, se eventualmente o leu, ou fala sobre o autor, ou fala sobre o título, ou fala sobre qualquer coisa que esse livro o possa levar a imaginar ou a pensar na altura. Pode ser através do título, do autor, da editora, de qualquer coisa. E eu, como sei que é uma pessoa muito relacionada com as coisas de Portugal, tentei trazer livros que todos eles têm muito a ver com o nosso país. Podemos começar? Vamos ao desafio. O primeiro livro é um livro de Helena Matos e chama-se, primeiro mostro aqui, Os Filhos do Zip Zip. Olha, o Zip Zip, neste momento, um deles morreu e o outro está na prisão. Portanto, enfim, não toquemos no intocável, porque os filhos do Zip Zip, o Zip Zip foi dos programas mais bonitos e mais eloquentes, mais extraordinários que eu assisti, miúdo até, era miúdo, não é? Eu não sei, mas o Zip Zip eu teria aqui 14 anos, 16. Talvez mais. Não sei, olha que era muito miúdo. Tu é que você vê sempre um tipo muito maduro demais para a tua idade. Mas eu lembro que era muito miúdo, a televisão ainda era a preto e branco. Era, portanto, claro, estás a ver, se o Vicente Abril dá mais cor que hoje. Não tenhas a menor dúvida. Até culturalmente falando, não é? Mas esse é o problema da cor. A cor fascina as pessoas e leva-nos aos sítios onde não devemos nem podemos. Engana-nos, não é? E hoje em dia vivemos o fruto da imagem. E, de facto, essa imagem nem sequer tem sumo. Mas pronto, mas é a imagem. Mas o Zip Zip, de facto, era um programa lúdico, extraordinário, em que conciliava a parte toda de divertimento, de entretenimento, com a parte cultural, com a conversa, com a dialética até, com a troca de ideias entre três pessoas, que era o Revolucionado,
era o Carlos Cruz e era o Fialho Gouveia, se bem me lembro. E podes acrescentar o Zé Nuno Martins. O Zé Nuno Martins. Creio que o Zé Pracana. E com uma plateia... Não, mas isso apareceu Ia lá inadvertidamente, mas quer dizer, o programa... António de Almeida, estou-me assim a lembrar. Pois, mas isso eram pessoas que apareciam. Agora, sim. o programa era feito por estes três. Era. E em palco, se não me engano, no Teatro Vilaré. Sim. É extraordinário. E acho que faz falta hoje em dia na televisão portuguesa este confronto de ideias, a plateia ser participativa num programa de televisão, estarmos abertos ao diálogo, mas hoje em dia o diálogo é outra conversa, é o dólar, é o dinheiro. Sabes por acaso quantos programas Zip foram feitos? Não faço ideia. Não faço ideia. Marcou. Na política há o antes e depois de 25 pois, anos. Na mas televisão não... há o antes e depois de Zip. Tens ideia de quantos foram feitos? Não faço ideia. 12, apenas 12. E marcaram a televisão. Foram só 12. 12. Nem olha, sequer 13. Eu estava ali a ver um livro, 900, e eu dizia, será que foram 900? Não. Estás a ver? 12. E eu pensei que não fossem menos que 900. 12 só? Só 12. 12 e só. marcou. O que quer dizer que a qualidade marca? A qualidade da Foram imaginação. só... Olha, eu lembro-me do dramaturgo e pintor. Almada Negreiros. O Almada Negreiros. Estás a ver. Dos programas que eu me lembro, do Almada Negreiros. Entrou-nos em casa. O que me impressionou, aquele poimento. Porque também, até o tipo de realização, era outro, o Luís Andrade, que era o realizador. Punha planos assim, cortava metade da testa e pelo queixo e a cara das pessoas entrávamos dentro de casa. Cortou com as regras todas. Não sabes, eu julgo que essencialmente a cultura tinha uma respeitabilidade e tinha um ênfase que hoje não tem. E por isso mesmo é que aquilo perpetuou-se. Porque aquilo era um programa lúdico, mas cultural. Não é? E hoje em dia os nossos programas têm que ser não culturais, esculturais. Pois, esculturais. Vamos passar ao segundo livro. Eu disse que todos eles tinham muito a ver com Portugal e mantenho, apesar do livro que vou mostrar ao Nuno da Câmara Pereira não ser sobre um português. Trata-se de Nelson Mandela. Sem dúvida, um exemplo para nós portugueses. Para o mundo, todos nós sabemos. O que ele representa, todos nós sabemos. O homem de paz, o homem de sofrimento, o homem de perseverança, de fé, de convicções. Extraordinário. Mas para nós portugueses é uma lição do que é o fingimento da verdade. Nós temos a mania que não somos racistas, mas de facto somos cada vez mais racistas. Vivemos num concelho de Sintra, onde tem, não sei se calhar, um concelho onde tem mais gente africana do país. Não devo estar fora da verdade, se é que não tenho mesmo razão absoluta. É bem provável. Quais são os equipamentos sociais, filantrópicos, culturais, tudo à volta da diáspora, da lusitaniedade que essa gente traz, que recebeu de nós, que nós dele recebemos. O que é que eles conseguem, como é que se conseguem estabelecer em Sintra? Quantos candidatos africanos fazem parte das 350 pessoas que são necessárias para partilhar as eleições de 4 em 4 anos em Sintra? Quantos é que são de além-mar? Dá para pensar. Estamos aqui nas Mercês, há ali um sobreiral onde eles se encontram ao ar livre e agora já me disseram até vão por ali, vão arrebentar com tudo e já se estuda ali em projetos urbanísticos. De qualquer forma, como é que eles, para se encontrarem, têm que se encontrar ao ar livre, ao sol ou à chuva, no inverno ou no verão, conforme, para fazerem o seu convívio, e não há sítios onde eles possam ser recebidos e compartilhar connosco. Completamente, portanto, à parte, escorraçados para um sítio que ninguém quer.
foi uma das coisas que eu nas últimas eleições aprendi, porque as eleições não é para ganhar. As eleições Há quem é diga para agora nós. que elas só se perdem. Pois, mas o que é Ninguém certo, ganha, perde. mas eleições é para nós pormos a partilhar e a conhecermos-nos e darmos a conhecer uns aos outros. A sabermos realidades que não temos tempo durante... Também é verdade. Percebes? E foi isso, que é essa magnitude social e política que eu tenho cada vez que me candidato. Não me candidato para ganhar. Eu candidato para eu ganhar o conhecimento. Nem te zangas com as outras pessoas com outras ideias. Não. Nunca. Havia um professor, não me lembro Nunca, quem é, nunca, peço nunca, desculpa, nunca, mas nunca. houve um professor uma Nunca. vez que disse, Nunca. como é que era? Guerra às ideias e paz aos homens. Tu és desses, quer dizer, fazes guerra com as ideias, mas entre os homens, paz. Sempre. Mesmo que sejam de Sempre. outra ideia. Sempre. Poderão ter uma ideia que o Nuno possa ser um caceteiro. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho harmonia com toda a gente, com todos os partidos. E se te disser que nestas últimas eleições autárquicas, que antes de me candidatar fui convidado pelo vice-presidente da Assembleia da República, o Adriano Filipe, do Partido Comunista, para eu ser o mandatário do Partido Comunista em Sintra, tu ficarás admirado. Portanto, poderás ver, portanto, o que é... Já que me perguntaste, fico admirado. Pois, É verdade. e portanto, Não sabia. e portanto poderás ver aí o que é a minha abertura de espírito. Há uma coisa que o Partido Comunista Português me ensina todos os dias. É o único partido que agora ainda mantém algum reconhecimento do que é mais-valia de ser pobre, de ser pequeno e de não ser ninguém. Porque os outros partidos todos, burgueses cada vez mais, perderam esse sentido lato da palavra, que é ser-se ninguém. Bela altura para mudarmos de livro. O herói português. Estamos a falar do Milhões, soldado de Milhões. Era Milhões, mas... O Milhões, é verdade. Na Batalha de Lali, O herói português. É. ficou ele para contar a história. Ficou um, que os outros chegaram lá, mas deitados, coitados. Pronto. Ele ficou para contar a história. E é um herói português. Ele ficou para contar a história. Isso ficou. Será que nós ficamos? Pois, Hã? acho que não, sinceramente. Para onde é que vamos? Também não há grande história para contar. Pois é. Achas que sim? Guilherme Mata, não há. Somos um povo com 900 anos de história. Quase 1000 anos de história. Somos dos primeiros povos da Europa a serem independentes e ser autónomos, não é? A reconquista cristã começou nas Astúrias, agora fala-se muito nos picos da Europa. Foi nas Astúrias que começou a reconquista cristã com Pelágio. Mas foi aqui que ela solidificou, foi aqui neste pequeno retângulo. Sabes que muitas vezes me dizem assim... O Pelágio aqui foi plagiado. Pois, mas cá está que esse plágio o façamos transmitir como uma dicotomia original e não como uma dicotomia plagiada, copiada. Porque nós temos sempre a tendência de considerar que o gato vizinho é melhor que o nosso. De qualquer forma, Guilherme, costuma-se dizer a Europa acaba aqui. É mentira. A Europa começa aqui. Finisterra, não é? O cabo lá, ou na Galiza, Finisterra, onde acaba a terra. Mentira. A Europa começa aqui. Olha lá, vê-me bem. O mapa de Portugal, com a Península de Setúbal, faz um 1 ou não faz um 1? Faz um 1. Então, vamos lá ver. A Itália, se tu vires aquilo em baixo relevo, com o Adriático e a Bota, é aquilo um 4. Se vires aquilo em baixo relevo, consegues ver ao contrário, em negativo, pronto, para ser mais fácil, vês que é um 4. Se fores para Miranda do Douro, lá no norte, onde o Douro entra em Portugal, faz um cotovelo e entra em Portugal, o Douro vem de Espanha, e se olhares do Miranda do Douro para o lado de lá, para a escarpa, onde está Zamora, onde foi reconhecido Portugal, e olhas para a escarpa do Rio Douro para o lado de lá, e o que é que te encontras? Uma escarpa de 100 metros ou 200 metros em granito, e no meio daquela escarpa toda cheia de líquenes, de musgo, e o líquen só existe porque o ar é puro,
se o ar não for puro, não existem líquenes. Portanto, é um dos elementos principais para nós percebermos a pureza do ar. Bem, e portanto o granito, de repente, desaparece o líquen e forma-se um número 2, feito pela natureza. Não há líquenes, um número 2 de imprensa enorme, gigante. Lá vai a Espanha. Vês aqui o número 1, na parede de granito, feito pela natureza, está lá o número 2. O 4 já falei. A certeza de que um dia que os Pirineus deixarem de ter gelo, lá está o número 3. A altura, isto é um bocado místico, a altura para passar ao livro seguinte. E o livro seguinte é sobre este rei, Dom Dinis. Dom Dinis. Dom Dinis tem um subtítulo que é uma visão inovadora da vida e obra de um rei sábio e justo. O Dom Dinis foi o primeiro homem a fazer uma verdadeira reforma agrária. Foi o homem que não só foi poeta, e como poeta ficou para a história como um grande, enorme poeta, também se ligou consanguinemente a uma grande senhora, a Rainha Santa Isabel, que o povo a fez santa, em que, no milagre das rosas, transformando-as em pão, e pão em rosas, de facto ela deixou para Portugal o que é a nobreza na sua verdadeira acessão da palavra, a humildade, e ela, perante o seu senhor e o seu marido, a quem ela teria de se submeter, porque estamos numa altura em que as mulheres se submetiam aos homens, ela arranjou aquela forma muito humilde e própria. Sim, de mostrar. Não sei se agora ainda se aprende na instrução primária, se calhar já não. Paciência. De qualquer maneira, o Dom Dinis, o reformador da agricultura, o reformador da obrigatoriedade das pessoas cultivarem o campo e produzirem o suficiente para o país que ele construía. Um grande reformador. Foi um visionário. Foi, sim, senhor, e obreiro, principalmente. Um grande político, Dom Dinis. E não sei se não se terá sido o primeiro português a sério, porque foi ele que instituiu o português como língua oficial. Foi. Não estou enganado. Foi, Portanto, deve ter sido. Eu lembro quando houve aqui há uns tempos. É um homem de letras, não é? Sim, poeta. Não te esqueças que foi dali que partiu, inclusive, na altura dele, a Universidade de Coimbra. Exatamente. Foi ele o obreiro da Universidade de Coimbra. E que há uns anos a RTP fez um concurso para descobrir o melhor português. Um programa, o melhor português, que eu achei na altura arriscado, porque em Inglaterra escolheram Winston Churchill, mas cá escolheram quem escolheram, que eu nem vou falar no nome. Sabes uma coisa, falaste no Churchill, a conversa com mais cerejas. Conhece aquele filme, aquele símbolo do Churchill com o V da Vitória? Sim. Ele fazia o V da Vitória. Tretas. O V da Vitória, para ele, não significava o V da Vitória. A verdadeira razão é que os ingleses, fuck you, fazem assim. Não fazem um sinal como a gente faz, não é? Sim, fazem. Não vale a pena a gente faz. Os americanos fazem uma maneira, nós fazemos, os ingleses fazem assim. Sim. Fuck you. E o gajo, ele, Churchill, a multidão cá em baixo, para os alemães. Se foi assim, está bem pensado, mas dizia na altura que estavam a escolher o melhor português, em vez de terem escolhido aquilo que escolheram. Acho que o Dom Dinis nem sequer aparecia na tabela, não é? Das preferências. Isso prova que se calhar a história não é valorizada, o passado não é valorizado. Eu vou-te contar, a República é a maior mentira que se inventou. A República já existia, antes de sermos Portugal, já existia a República e faliu. O Império Romano e as repúblicas todas bizantinas e por aí fora. Ora bem, o problema é que a República, desde que ela se instalou, e durante 48 anos, quando a gente fala no obscurantismo, são 40 anos de ditadura, mas na República.
Os 40 anos que a gente fala do obscurantismo, do Salazar, é na República, não é na monarquia. Discutível. Mas Não é discutível nada, desculpa lá. A República foi imposta pela força das armas em 1910. De 1910 até hoje é República. Se tiveres uma ditadura, ela o que é que é? A ditadura é debaixo da República, que eu saiba. Ó Guilherme, desculpa-me lá. Sim. Não é, não faz favor nenhum. 1910 foi implantada a República. Eu diria como... Portanto, os 40 anos do obscurantismo, não sejas... Não, isso não tem nada a ver com isso. Não te custa nada. Dizer como o Vitorino de 1910 que era religioso nas horas vagas. mas não pode ser. Mas não pode ser. Mas eu não estou a falar de Dom Dinis, estou a falar agora da República. A República foi implantada em 1910. Os 40 anos do obscurantismo são debaixo da República. Portanto, mais de metade do tempo da República foi passado em ditadura. Certo? E foi essa ditadura que inventou ou quis reinventar uma história. Como é que é possível tu, um jovem, um miúdo, somos a mesma geração, da mesma idade, e então o primeiro contacto que temos com a história de Portugal é Dom Pedro I, o justiceiro, que arrancou o coração aos assassinos da Maria Inês de Castro. Isto é a história que se conta. Mas isto é história. Vamos lá, com tanta coisa que o Dom Pedro I fez e os outros reis todos, isto é forma de. Isto é mesmo de tratar não só a história que faz parte de nós todos, mas como também mentir. Portanto, há que elevar um pouco a categoria do espírito português. E por isso mesmo é que há pouco, antes de entrarmos em programa, falávamos a bandeira de Portugal. Como é que é possível só, depois do escolar, um brasileiro, muito bem, um brasileiro e um português, com pouco mais de quase 2 séculos de independência, com certeza que sim. Portanto, o Brasil seria dos índios. Portanto, todos os europeus que lá estão são colonos que se tornaram independentes, europeus que se tornaram independentes. Mas às vezes esquecem-se que o Brasil tem aquela dimensão graças aos portugueses. Com certeza. Senão metade. Exatamente. Mas por isso mesmo é que nós temos que considerar esta coisa, falava do escolar e da bandeira, e foi o primeiro homem que nos últimos, desde 1910, que fez respeitar a bandeira de Portugal com o devido primor. E de facto, quer dizer, nós nunca poderemos respeitar a nós próprios se o primeiro símbolo, que é a bandeira de Portugal, não a fizermos respeitar. Puxando aqui do Dom Dinis, ainda eu vou passar ao próximo livro, porque acho que está muito relacionado com o Dom Dinis. E o próximo livro é O Grão-Mestre dos Templários. O que é que isto faz? Olha, faz lembrar, inclusivamente, o Demolay, que foi imolado, queimado, incinerado, o último grão-mestre dos Templários, pela Igreja, exatamente por Filipe, se não me engano, por Filipe o Belo, que com o Papa, Inocêncio qualquer coisa, acho que não estou fora da verdade, e que para roubarem os bens dos Templários, foi o primeiro banco internacional, foram os Templários que o fizeram. Portanto, o que é isso ser o banco? É muito fácil naquela altura. Eu ia para a Terra Santa, eu ia para não sei onde. Deixavas aqui e lá davam. E davam lá, exatamente. Entregavam lá um papel, levava aqui os papeizinhos e lá davam o dinheirinho que eu precisava. Realmente, eu nunca se lembra disso, é o primeiro banco. O primeiro banco internacional. E este homem foi imolado. Com segurança própria. Exatamente. E eles foram combater pela fé cristã, dilatar a fé cristã, com interesses ou sem interesses, pouco importa. E este Demolay, exatamente, foi imolado, considerado herético, herege, e assim acabaram os Templários. Mas em Portugal, graças ao Dom Dinis, transformaram os Templários na Ordem de Cristo.
Um rei inteligente. Porque não quis entregar, obviamente, os bens aos europeus. Já, portanto, naquela altura, nós tínhamos aqui um problema por resolver, que era Portugal e o resto da Europa. E vamos ter que resolver esse problema mais dia ou menos dia. Porque nós não somos um povo europeu. Somos o único e o primeiro povo transatlântico. Atlântico. Não somos remotamente magrebianos. Isto é uma coisa com aquelas coisas que dizia o Agostinho da Silva, o professor Agostinho da Silva. Evidente. Portugal estava predestinado a ser mais do que aquilo que é, que não é nada neste Portugal está, é a nação da velha Europa, do velho continente, que está mais próximo do novo continente. Certo? Portanto, na antiga civilização, o centro era o Mediterrâneo. Nós ficámos no cantinho. E demos sempre com os africanos, que eram os árabes, os mouros, como nós chamamos. E nós fomos os pioneiros da descoberta do mundo, ou da revelação do mundo ao outro. E fomos nós que transformámos o mundo redondo. Até lá era quadrado. E o que está a passar hoje em dia? Então, alguém que está a transformar outra vez o mundo de redondo para quadrado. Ou pior ainda, em dois mundos. E por isso mesmo, sim, dois retângulos, o Oriente e o Ocidente. E, portanto, cabe a nós, esse acontecimento, principalmente com o Fernando de Pessoa, não é? o tal precursor, inventor do Quinto Império, que não foi inventor, já o Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel falavam no Quinto Império. Principalmente que tu vais ainda aos Açores e vais aqui ao Penedo e vês os rituais à volta dos impérios. O do Penedo é igual ao da Ilha Terceira. Ora bem, e portanto, aliás, o António Quadros fez um livro aqui há muitos anos que era Portugal, Razão e Mistério. E ele descrevia, era um pessoano enorme, o António Quadros, e ele próprio mostrou bem o que é o grande acontecimento, a invenção do Império do Espírito Santo. Temos um livro extra. Normalmente vamos fazer isto sempre com 5 livros, mas o nosso convidado de hoje, o Nuno da Câmara Pereira, também escreveu um livro que eu vou mostrar. Eu vou pôr aqui mais perto. Vou pedir para focarem. Foi escrito pelo Nuno da Câmara Pereira e que se chama O Usurpador. Já escreveste este? Já vai na segunda edição. Sim, sim. O Usurpador, o Poder Sem Pudor. Subtítulo. O Poder Sem Pudor, exatamente. É um livro que, essencialmente, à parte do problema de quem tem e não tem direito ao trono de Portugal, é um livro que revela precisamente o conluio entre a monarquia absoluta, da qual o herdeiro é este Duarte Pio de Bragança, o miguelismo, o absolutismo, que a monarquia constitucional rejeitou, que nós portugueses rejeitámos, exilámos e mandámos para fora do país, a pontapé. O Dom Miguel e toda a sua prole foi corrida a pontapé de Portugal pelos monárquicos, pela monarquia, pelos reis liberais, até 1910. Agora chegou a altura de eu, entre aspas, cravar o nosso convidado. Podemos ficar com este livro? Eu trouxe-o para ti. Mas, muito obrigado. Mas, mais, muito obrigado. Mas ia fazer uma sugestão. Um passatempo na Saloia TV. As pessoas escrevem para geral@saloia.tv e, como isto não estava preparado, tem que se inventar um passatempo à pressa. É muito simples. Basta dizerem o nome de uma das canções, dos fados, ou das canções, também tem as canções, muito bem, do Nuno da Câmara Pereira. Basta, e o fado é uma canção. E o fado é uma canção, exatamente. Basta mandar um e-mail com o nome das canções e depois nós arranjaremos uma forma de sortear entre todos aqueles que se inscreverem para este passatempo. Pode ser assim? Muito bem. O livro depois podem vir levantar aqui
isto nós estamos a gravar no Floresta Center, pode ser levantado aqui ou combinamos de outra forma. Nuno, muito obrigado. Guilherme, Eu estou a pensar fazer uma Guilherme, coisa, mas eu trouxe aqui um texto muito bonito do Guerra Junqueiro, 1986, 4 anos antes da implantação da República. Força. Força. Era, Isto é um espaço era, de ampla liberdade. era o fim da monarquia. Vamos a isso. Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de miséria, sem uma rebelião, mostrar de dentes a energia de um coice, pois que já nem com as orelhas é capaz de sacudir as moscas. Um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando nem de onde vem, nem onde está, nem para onde vai. Um povo, enfim, que eu adoro, porque sofre e é bom, e guarda ainda na noite da sua inconsciência como que um lampejo misterioso da alma nacional, reflexo de astro em silêncio escuro de lagoa morta. Isto é ele a falar do povo. Agora ele vai falar da burguesia. Uma burguesia cívica e politicamente corrupta, até à medula, não discriminando já o bem do mal, sem palavras, sem vergonha, sem carácter, havendo de homens que, honrados na vida íntima, descambam na vida pública, em pantomineiros e sevandijas, capazes de toda a veniaga e toda a infâmia, da mentira à falsificação, da violência ao roubo, de onde provém que na política portuguesa sucedam, entre a indiferença geral, escândalos monstruosos, absolutamente inverossímeis no limoeiro. Um poder legislativo, agora fala do poder, ou seja, a oligarquia, ou seja, a nova aristocracia, classe dominante, leia-se, um poder legislativo, esfregão de cozinha do executivo, este criado do quarto do moderador e este finalmente tornado absoluto pela abdicação unânime do país. A justiça ao arbítrio da política, torcendo-lhe a vara ao ponto de fazer dela saca-rolhas. 2 partidos sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes, vivendo ambos do mesmo utilitarismo cético e pervertido, análogos nas palavras, idênticos nos atos, iguais um ao outro como 2 metades do mesmo zero, e não se malgando e fundindo, apesar disso, pela razão que alguém deu no Parlamento, de não caberem todos de uma vez na mesma sala de jantar. Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro, 1896. Parece que... Tu achas alguma diferença? Não, eu se não fosse a data e saber em que altura viveu o Guerra Junqueiro, eu dizia que ele estava a ver o canal Parlamento. Não, ele nem sequer é Nostradamus, que isto é um visionário. Ele estava factualmente dizendo o que era o país na altura. Sim, isso nem sequer é futuro, ele é o presente, só que a gente está igual ao... Agora ficávamos aqui mais não sei quanto tempo.